Eterno Pai, mais uma vez nós nos reunimos aqui para expor a Tua Palavra. Senhor, eu me coloco na dependência do Senhor e me esvazio para que o Senhor me enche da Tua presença, do Santo Espírito de Deus, para que eu possa, Senhor, expor a Tua Palavra e que assim, Senhor, nós possamos continuar, Senhor, aprendendo muito com essa palavra maravilhosa que é as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos, olha, eu vou tentar, hoje eu vou ter culto de Santa Ceia, eu vou ter que acelerar, mas eu preciso da sua atenção. Enquanto isso, pode deixar aberto em Atos capítulo 1, versículo 4, mas eu queria que você prestasse atenção em mim, porque o Lucas, ele vai passando aí, tá? Você não precisa ficar preocupado agora não. Atos capítulo 1, versículo 4. Veja, na semana passada, presta atenção em mim aqui agora, amém? Na semana passada, então, nós falamos sobre o que seria o reino de Deus e suas implicações tanto agora como no futuro e no passado também. O reino de Deus foi inaugurado na terra com a vinda do Senhor Jesus Cristo. O reino de Cristo que está nos céus em plenitude, logo será visível também o seu domínio, governo em totalidade na terra. Não podemos esquecer disso. Cristo irá voltar, Cristo irá tomar o governo, o domínio de todas as nações, de todo o universo, de toda a criação. Cristo hoje ele reina na plenitude nos céus e também reinará plenamente na terra. Amém? O reino de Deus foi inaugurado, como eu disse, mas ele não foi consumado. O reino de Deus foi inaugurado, mas ele não foi consumado ainda. Na oração do Pai Nosso, o que nós falamos? Venha o teu reino, assim na terra, como no céu. Amém? Então veja que essa oração, ela tem que ser a oração principal de todos os cristãos. Entenda por que eu quero dizer isso. Porque não adianta você, veja, nós temos guerra no mundo inteiro, nós temos crianças com câncer, nós temos pessoas sendo mortas de tudo quanto é jeito, coisas terríveis no mundo inteiro acontecendo agora. E para acabar com todo esse sofrimento no mundo, nós precisamos clamar: venha o teu reino. Essa é a oração de todo cristão. A oração mais importante de um cristão é: venha o teu reino. Assim como já é no céu, que seja assim na terra. Porque, irmãos, nós não temos a noção, nós estamos aqui, mas é como eu disse, quantas crianças agora estão sendo violentadas, quantas pessoas estão sendo sequestradas agora, quantas pessoas estão tirando a própria vida, que o Senhor livre essas pessoas da tentativa do suicídio agora, quantas pessoas que estão agora recebendo a notícia que o seu filho, que o seu marido morreu. Então, para acabar com esse sofrimento no mundo, só tem um jeito: o reino de Cristo se estabelecer de forma plena. Já foi estabelecido, sim, inaugurado por Ele na vinda dEle, mas na sua totalidade é só na volta dEle. Amém? Onde Ele tomará todo o poder sobre as nações e vai reinar. É nisso que nós cremos. Nós falamos disso semana passada e continuando então. A primeira mensagem de Jesus, quando ele fala do reino, o que ele fala? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Nada mais é importante do que o reino de Cristo. Tudo vai passar. Todas as suas paixões vão passar. Todas as suas dores vão passar. Todos os seus sonhos vão passar. Seus pesadelos também. Toda aquela prestação que nunca passa, vai passar um dia. Tudo vai passar, amém? E nós também concluímos dizendo que o Senhor, Ele termina enviando os apóstolos, isso vai estar ali em Atos capítulo 1, versículo 8, enviando-os para a grande comissão, que está lá em Mateus também, no último capítulo de Mateus, falando sobre ir de pregar o Evangelho pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as Escrituras. Então o Senhor Jesus começa pregando sobre o reino e o Senhor Jesus Cristo termina a sua missão aqui nessa terra, entrega aos apóstolos para continuar, vindo o Espírito Santo então continua nessa missão. O Senhor hoje reina ao lado do Pai, à destra do Pai, e a missão então do Senhor Jesus Cristo desde o começo até o fim é a implantação do seu reino de justiça, de amor, que é a única solução para o mundo. Não tem solução, não tem governo, não tem presidente que vai resolver o problema das nações.
Não tem homem que vai resolver o problema de ninguém. É só o Senhor vindo. E aí eu também fiz algumas perguntas em relação a isso. Qual reino nós estamos favorecendo? Das trevas ou de Cristo? Olhemos para as nossas ações e façamos uma reflexão. Veja, qual reino você está patrocinando hoje? Com o que você está fazendo? Você está favorecendo o reino de Cristo ou o reino das trevas? Só tem dois. O reino de Deus começa a ser estabelecido em nossa casa. Nós cantamos aqui agora há pouco, aqui louvores em família. Olha que bênção. É na nossa casa, amém? Ali é o cenáculo. Ali é o cenáculo onde começa a expansão do reino de Cristo. Ali é onde que manifesta o Espírito Santo de Deus. Veja, porque somente há dois reinos. Parado ou não, ou você favorece um, ou você prejudica o outro. Preste bem atenção. Ou você está favorecendo o reino de Cristo, ou você está favorecendo o reino das trevas. Ou você está prejudicando o reino de Cristo, ou você está prejudicando o reino das trevas. Mateus capítulo 6, versículo 24, vai nos ensinar o quê? Não pode servir a dois senhores. Ou iremos amar um e odiar o outro. Não dá para ficar flertando com o reino das trevas. Não dá para ficar de brincadeirinha. Satanás te leva a sério. Não brinque com a sua fé. Como discípulos e servos de Cristo, precisamos expandir o reino dele como o evangelho, vivendo, pregando e anunciando. Amém, irmãos? Então, chegou um pouco do resumo da semana passada. Versículo 4, vamos dar andamento. Atos capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, e de mim ouvistes. Veja então, aqui algumas versões, essa palavra estando na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na King James, na NA, vai estar comendo. Mas a nossa tradução é o que está no original. Essa palavra é estando mesmo. Então veja, mas é importante, dentro do contexto que Jesus estava com eles ali, Jesus estava com os apóstolos, e nos dá a entender que, de fato, o Senhor estava ceando com eles, o Senhor estava ali nessa última refeição com eles, vamos dizer assim. E por que é importante saber que Jesus ele estava comendo com os seus discípulos? Veja, irmãos, porque isso trata de uma prova muito importante para nós da ressurreição do corpo de Cristo. Porque muitos lá no começo da igreja, já falei isso aqui na semana retrasada, que no começo da igreja o próprio Tomé desconfiava que Jesus tinha vindo dos mortos, mas era espírito. E Jesus teve que provar que não, eu estou vivo, me dá alguma coisa para comer. E isso é muito importante para nós, porque essa é a nossa esperança. Amém? Então veja, se trata de uma prova da ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, que está vivo e que ele não era um só espírito. E que este corpo é capaz de comer, ao qual nós também teremos quando formos ressuscitados. Então veja que quando eu estou expondo as Escrituras, nós vamos aprendendo muitas coisas que tem na Bíblia, muitos ensinamentos da Bíblia Sagrada, tem pessoas que nem sabem. Nossa, pastor, mas está dizendo que nós vamos ressuscitar, vamos ter um corpo parecido de Cristo? Sim. Nós vamos ter um corpo incorruptível, e eu vou mostrar isso aqui. Atos capítulo 10, versículo 40 a 41. Atos 10, 40 a 41, vai falar aqui, são dois textos, que vai dizer que Jesus, então ele pede algo para comer, porque, como eu digo, até hoje tem teólogos liberais que ensinam que Jesus não ressuscitou em corpo, que Jesus veio à vida, mas foi espírito, e é mentira. Jesus ressuscitou com o corpo dele não foi corrompido, o Pai não permitiu que o corpo de Cristo conhecesse a corrupção, ou seja, na morte dele, até no domingo, ele ressuscita com o corpo, e a prova está aí, nunca ninguém achou nem sinal do corpo de Cristo, amém? Que o Pai ressuscitou. E então, Atos 10, 40 a 41 vai dizer assim: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos.
Então olha que versículo fantástico, olha que texto importante para dizer: Jesus Cristo ressuscitou em carne, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo, Ele provou que Ele não era um espírito, que Ele ressuscitou em carne, em espírito, Ele comeu com os apóstolos. Lucas capítulo 24, versículo 40 a 41, mais um texto também que vai nos ajudar a entender isso. Então, veja que eu estou dando uma acelerada aqui, porque o tema é muito importante, tem muita coisa boa nesses textos aqui, muita coisa importante. Abre espaço na sua cabecinha aí para poder entrar, amém? Abre espaço aí. Lucas 24, 40 a 41. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo, eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa que comer? Isso é muito importante para nós, amém? Por quê? Já falei isso aqui e vou repetir. Eles estão ensinando nas escolas um Jesus místico, um Jesus mito, um Jesus que não está vivo, que viveu. Eles falam no passado, eles não falam no presente. E se você não prestar atenção nisso, os seus filhos vão acreditar que Jesus existiu, mas que Ele morreu e que ressuscitou. Para eles ressuscitou foi lá no passado. A ignorância é tão grande que alguns jovens hoje acham que Jesus não está vivo. Outro texto importante, Bíblia Sagrada, está aí. Você tem mais Bíblia na sua mão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 a 20. Por que eu vou ler esse texto? Esse texto é muito importante. Porque a pergunta é o seguinte: qual é a diferença da fé cristã para a fé de qualquer pessoa do mundo? Para que eu vou querer ser... Para que eu vou professar uma fé? Aqui eu vou citar alguns nomes. Espiritismo, ele não dá solução para a vida e a morte. Hinduísmo, shintoísmo, budismo, eles não dão solução para a morte. Se fosse para ter uma fé que não resolve o problema da morte, é inútil uma fé dessa. O que adianta viver uma fé nessa terra aqui que não resolve o problema nosso, o problema do pecado original, o problema da nossa morte, da corrupção da carne? A única religião do mundo verdadeira é o cristianismo, porque a única forma, a única solução apresentada foi feita pelo próprio Deus, pelo Filho de Deus, dando a sua vida e ressuscitando o homem da morte. Nenhum filósofo vai resolver o seu problema, nenhum cientista, nenhuma vacina. O nosso problema é a morte. A pergunta: o que você vai fazer com ela quando ela chegar na sua vida? Aí vai ter gente que usa aquela expressão, né, popular: cruz, credo. Não, meu filho, vai vir, vai bater na sua porta. Um dia vai chamar sua senha. Para onde você vai? Steve Lawson diz assim: quando você fechar os olhos aqui, quando você abrir, aonde você estará? 1 Coríntios 15, 17 a 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, porque a expressão dormir aqui não é sono da alma, não. Tá? Dormir aqui é aqueles que morreram em Cristo, porque quem morre em Cristo está vivo, viverá novamente. Essa é uma expressão para quem morreu em Cristo. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, o primeiro que ressuscitou. Então a nossa esperança é quem? É Cristo. Só faz sentido ser cristão porque Cristo é o Filho de Deus e nos salvará da morte, da corrupção da morte. Sofreremos, se não formos arrebatados antes, a primeira morte, mas não sofreremos o dano da segunda. Então entenda, o cristianismo é a única religião do mundo que te dá a solução para a morte, nenhuma outra dá. Bom, e o que nós aprendemos com isso? Sem essa esperança de ressurreição, a nossa fé seria inútil. Como diz o apóstolo Paulo, o que a gente ia fazer? E ele, nos outros textos, ele vai dizer o seguinte: bom, se Cristo não ressuscitou, gente, vamos aproveitar a vida. Está tudo perdido mesmo, mas o apóstolo Paulo falou: não, como Cristo ressuscitou,
A nossa esperança é Ele. Vivamos para Ele. Amém? A esperança da nossa fé está na promessa da ressurreição dos mortos. Preste atenção. A esperança da nossa fé está na promessa da ressurreição dos mortos, com um corpo semelhante ao de Cristo, ressurreto e incorruptível. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Eu vou ler isso aqui de novo enquanto ele vai procurando o texto ali. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Então veja a importância. Quando nós pegamos esse versículo 4, eu estou dando uma ênfase nisso aqui, porque você precisa entender a importância de saber que Jesus ressuscitou em corpo. Ele está vivo. Ele reina com o Pai. Ele tem um corpo incorruptível. Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem hoje. Ele não tinha essa natureza que nós temos. O amor dele foi tão grande que ele deixou a sua glória e ele assumiu essa natureza que ele não tinha. Ele entrou neste corpo e agora Cristo tem esse corpo transformado para o resto da eternidade. Que amor é esse? Assumir uma natureza, assumir essa natureza nossa. A esperança, então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 51 a 58, antes de eu ler ali, a esperança da nossa fé, escute isso, está na promessa da ressurreição dos mortos, com um corpo semelhante ao de Cristo ressurreto, incorruptível. Então, irmãos, quando a nossa fé está baseada nisso, essa é a centralidade da nossa fé. Se você pensar em outra coisa, você está perdendo seu tempo. A nossa fé é baseada nisso, na salvação, no resgate. O Senhor nos livrou da maldição da morte. Vamos lá, 1 Coríntios então 15, versículo de 51 a 58, diz assim: veja que você vai ter esse corpo. Pastor, eu vou ter um corpo incorruptível? Sim. Quando nós formos ressuscitados ou arrebatados, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Por isso que não haverá mais dor, por isso não haverá mais tristeza. Não haverá mais os males desta terra. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, diante ou ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é que é mortal se revista da imortalidade. Então veja que isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Não terá mais corrupção o nosso corpo. Não sofreremos mais o dano da maldição do pecado original. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é em vão. Amém, irmãos? A nossa esperança é essa. Nada vai te trazer alegria. Tudo passa. Tudo passa nessa terra. Como eu estou falando aqui, pregando sobre Ruth, nas quartas-feiras, veja aquela mulher que perdeu o filho e o marido. O Senhor, Ele renova as forças, o Senhor traz novo vigor para passar esse tempo nessa terra aqui, irmãos. Mas nós temos que entender que aqui o mundo é um deserto, aqui é passagem. Tem gente que quer ver o melhor de Deus nessa terra, você não entendeu nada. O melhor de Deus é com Ele, é com Cristo. O melhor de Deus não está por vir, já veio, que é Cristo. Mas o melhor para se viver é estar com Ele, não é estar nessa terra sem Ele. Aqui nós sobrevivemos, aqui nós nos arrastamos, nós não podemos nos acostumar com este mundo. Não se acostume com migalhas, não se acostume com lavagem. Estar com Cristo é o nosso alvo, é estar com Ele, é descansar com Ele.
senão seremos os homens mais egoístas do mundo, porque estamos olhando para o nosso prazer e esquecemos de quem está sofrendo agora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto isso, está tendo uma guerra, não? Guerra famosa, né? Porque está na mídia, mas tem outras. Quantas crianças que perderam aí já um membro, perderam a perna, por causa de bomba, essas coisas? Eu tenho falado sobre isso. Irmãos, tem muita gente sofrendo, dores, tristeza nessa hora. Senhor, acaba com isso, venha logo, Jesus. Essa é a nossa oração, amém? A nossa fé se baseia nisso. Do contrário, você está vivendo outra fé que não é o cristianismo. Um texto muito importante agora eu vou mudar, né? Porque nós vamos continuar aqui então, no versículo 4, e você vai ver a importância de alguns pontos agora. Vamos lá. Versículo 4. Então, vamos fechar agora esse assunto, né, da ressurreição, do nosso corpo incorruptível, a importância de ter um corpo como o de Cristo, e de Cristo saber que Cristo ressuscitou e tem um corpo incorruptível. Esse é o corpo que nós teremos. Amém, irmãos? Versículo 4, então, Atos capítulo 1, versículo 4, continuando. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem da onde? Não se ausentasse de Jerusalém. Então veja que no começo ali nós falamos que ele estava comendo, estando com eles, e aí ele determina que eles não se ausentassem de Jerusalém. E a pergunta é, por que Jerusalém? E aqui, irmãos, para você que gosta de profundidade da Bíblia, dos mistérios do Senhor Deus que estão na Bíblia Sagrada, as coisas, quando eu falo mistério, são coisas que estão ocultas para quem não lê a Bíblia Sagrada. E que nós vemos que o Senhor Deus ele é perfeito no calendário dele. Que o Senhor Deus ele faz as coisas tudo planejado, tudo organizado, e você vai perceber isso, amém? Então deixa eu acelerar aqui, que tem muita coisa boa. Então veja, por que em Jerusalém? Preste atenção em mim agora. Porque Jesus ele morreu em que dia? Jesus morreu na Páscoa. Eu vou chegar daqui a pouco, você vai entender os dias certinho. Ele morre na Páscoa, e a Páscoa, a Pessah, eles sacrificavam um cordeiro macho de um ano, perfeito, e aquele sangue, baseado naquela situação que Moisés enfrentou no Egito, aquela praga da morte. Moisés então passa o sangue, pede para passar o sangue nos umbrais, e então a morte passaria por ali, e ela passaria por cima. A palavra Pessah em hebraico é passar por cima. Então o primeiro dia, esse cordeiro pascal, que foi sacrificado para livrar o povo de Israel da morte do primogênito, Cristo é quem? Cristo é o verdadeiro cordeiro pascual. Que quem tiver o sangue dele não passará pela segunda morte. Então veja, eu vou trazendo as coisas do Velho Testamento e as coisas do Novo Testamento. Tudo aquilo que tinha no Velho Testamento representava aquilo que acontece no Novo Testamento. Então, vamos aprender algumas coisas aqui. Bom, por que então Jesus falou, não saiam de Jerusalém? Porque eles estavam na festa das primícias ainda, que são 7 semanas, e dentro de 10 dias, faltava 10 dias para acontecer a festa de Pentecostes, que é o 50º dia, que seria o dia do jubileu. Então, o batismo, a descida com o Espírito Santo aconteceu no 50º dia. A descida do Espírito Santo no cenáculo acontece exatamente no 50º dia, que seria então o último dia da festa das primícias, que eles chamam da festa de jubileu, festa de Pentecostes, Shavuot, que é o dia que eles comemoram, faz alegria, ofertam as coisas do templo. Mas eu vou chegar lá. Essa é uma das 3 festas obrigatórias. Então, Jesus fala para eles o quê? Determinou-lhes que não se ausentasse mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele e de mim ouvisse. Então, o Senhor Jesus, ele está falando com eles, olha, vocês não saiam daqui. Daqui 10 dias, a promessa do Pai vai vir sobre vocês. E acabei de falar, tudo é agendado por Deus, exatamente no 50º dia. Então a festa de Pentecostes, ela é uma das 3 maiores festas. Ela é a 4ª festa, é a festa do meio. Você tem 3 festas antes e 3 festas depois.
As 3 festas antes da festa do Pentecostes, você tem a Páscoa, você tem pães ázimos, você tem a festa das primícias, e aí você tem um Pentecostes, a festa do meio, que centraliza todas as festas. São 7 festas em Israel. Só que a festa de Pentecostes é a festa do meio. E o Senhor, então, ele predeterminou épocas, estações, nos quais o povo judeu deveria estar em Jerusalém para celebrar estas festas. Então, naquele tempo, naquela festa de Pentecostes, Jerusalém estaria lotado de pessoas. Estaria lotado de gente, viria gente do mundo inteiro, de várias línguas, para celebrar a festa de Pentecostes. E o Senhor, então, propositalmente, planejado, o Senhor Deus cumpre a promessa da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, aonde iria atingir todas as nações. Isso é muito importante entender. O Senhor é um Senhor de agenda, o Senhor é um Senhor Ele é organizado, o Senhor tem tudo determinado, nada sai do controle dele. Amém? Nessas festas estão o calendário de Deus, podemos chamar de festas proféticas. Todos os rituais e datas do Velho Testamento era a respeito das coisas que haviam de vir, tudo que se refere a Cristo. Então entenda aqui agora, eu falei da Páscoa, que é aquele cordeiro pascal que eles fazem na festa de Pessar, é assim, eles matam um cordeiro, é a representação de Cristo. Vamos ver em Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17. Você não tem como entender o Novo Testamento se você não ter o Velho Testamento. Não tem jeito. É impossível. Você só pode entender o Novo pela compreensão do Velho Testamento, e você só pode entender o Velho Testamento pela compreensão do Novo. Os dois são inseparáveis. Por quê? Porque tudo que tinha de festas, rituais no Velho Testamento, que Deus instituiu, o Pai instituiu, faz menção a Cristo. Tudo é sobre Cristo que havia de vir. Então você vai ler Gênesis, vai ler Êxodo, vai ler Levítico, vai ler Deuteronômio, Números, tudo que está instituído num Pentateuco. Se você não entender que aquilo é sobre Cristo, você não entende nada que está escrito na Bíblia. Não entende nada. Então vai dizer assim, Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja que são sombras das coisas futuras. Então tudo que tinha no Velho Testamento é sombra, ou seja, fazia menção daquilo que ia acontecer. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então os rituais do Velho Testamento nós não fazemos mais, por quê? Porque o verdadeiro ritual já foi feito, e o único e definitivo, que é Cristo. Então as festas, elas têm o seu simbolismo. Vamos aqui aprender um pouco, vamos ler a Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículos 5 a 20. Agora eu só vou ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, Êxodo 12, de 5 a 20. Nós vamos conhecer essas festas. Então veja bem, antes da festa do Pentecostes. Por que eu estou explicando isso aqui detalhado? Porque nas próximas exposições, na hora que eu chegar na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, você vai entender que o Senhor Deus fez aquilo proposital, nos planos dele, para cumprir a promessa. Não adianta, ele vai adiantar um dia, não vai atrasar um dia. No dia que ele determinou, é o dia que vai acontecer. E fique bem claro isso. É Êxodo 12, 5 a 20. Aqui a instituição da Páscoa. Então preste atenção em mim. Qual que é a primeira festa? A Páscoa. A segunda, pães ázimos, que é pães sem fermento. Ficava 7 dias comendo pão sem fermento. E depois a festa das primícias, que durava mais 6 semanas, totalizando 49 dias. Então vamos lá. Vamos conhecer essas festas. Jesus morreu em que dia? Jesus morreu no dia da Páscoa. Jesus ressuscita no 3º dia. Fica 40 dias entre os apóstolos. Ele fica durante a festa das primícias. Ele passa o pães ázimos e ele fica até se cumprir praticamente, faltando 10 dias, ali no final da festa das primícias.
Cristo é a primícia dessa colheita. Nós acabamos de ler no texto, eu li um texto para vocês, que Jesus é o primeiro que ressuscitou. Ele é essa primícia. Todos nós iremos ressuscitar. Então, as festas que o Senhor Deus instituiu, elas são propositais. Vamos lá? Estão preparados? Vamos ler? Vamos lá. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aqui está falando o que eles faziam no Velho Testamento, e fizeram a mesma coisa com Cristo. Isso aqui é uma representação de Cristo. Amém, irmãos? Estão pegando? Aqui, ok. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas e os que comerem. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães ázimos, ou seja, pão sem fermento, com ervas amargosas e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Aqui é a palavra passar. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Os judeus comemoram isso até hoje. Só que, infelizmente, agora a Páscoa, aí do mercado, né? Do mercado, colocaram um coelhinho. O que morreu foi um cordeiro. Tem muita gente que aproveita dessa data, mas você precisa saber qual é a verdade. Então, essa festa, ela começou em que dia? No dia que Cristo morreu. No dia que Cristo morreu. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês os detalhes. Começou ali. Então lembre-se que toda vez que você pensar em Páscoa, que lembra desse cordeiro macho que foi morto para passar o sangue nos umbrais, está falando de Cristo. E hoje, como esse sangue está na minha vida? Quando você é selado pelo Espírito Santo. Quando você é batizado nas águas. Quando você é batizado com o Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo. Este é o selo, este é o sangue de Cristo está em mim. A morte, como eu disse, ela pode tocar nos eleitos de Deus na primeira morte, mas não na segunda. Todos nós precisamos do sangue de Cristo. Quem não tiver o sangue de Cristo já está condenado. Entenderam a comparação, Velho Testamento com o Novo Testamento? Então tá bom. Continuando, versículo 15, aqui já é a festa dos pães ázimos. Vamos lá. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão que está fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente apontareis para vós. Então veja que depois do dia de Páscoa, logo em seguida, no outro dia, 24 horas ali, já era a festa dos pães ázimos. Ok. Só que todo mundo não ia para Jerusalém, não ia todas as pessoas para Jerusalém, alguns já iam e ficavam. Outros iam para participar do final da festa, que seria a festa das primícias, que é a festa do Pentecostes. Então, continuando. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então veja, os pães ázimos faz referência a o Senhor ter tirado os exércitos da terra do Egito. E também o fermento representa pecado.
Tudo que é fermentado é corrupção. Fermento representa corrupção. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Essas festas, ela acontece exatamente entre março e abril. E nós estamos aí, lógico, o calendário deles é um pouquinho diferente, mas a Páscoa nesse ano vai ser dia 15 de abril. Eles também dão início à Páscoa deles, vai ser na data de 14, por quê? Porque para os judeus, a sexta-feira, temos que entender o seguinte: Cristo morreu na sexta-feira. Só que para os judeus ele comeu a Páscoa na sexta, mas a sexta-feira começa na quinta. Ou seja, chegou às 6 horas da tarde de quinta-feira, das 6 horas da tarde de quinta-feira até 6 horas da tarde do outro dia, é sexta-feira. Então, Cristo ele está com os seus apóstolos ali no cenáculo, ele vai comer a Páscoa. Cristo come a Páscoa, isso é depois das 6 horas de quinta-feira. E tem alguns irmãos que fazem umas contas aí, será que foi 3 dias que Jesus... na Bíblia parece que são 2,5. Filho, para de fazer conta. 3 dias, sexta, sábado e domingo, ponto. Então você tem que ver, entender isso, o horário que começa o dia de sexta-feira. O dia de sexta-feira começa na quinta-feira para os judeus e para os adventistas, 7º dia. Então chegou 6 horas da tarde de quinta-feira, já é sexta-feira. Então sexta vai até 6 horas da tarde do outro dia, 6 horas da sexta-feira já é sábado e assim vai indo. Pois bem, Jesus então, no dia 15 nós vamos ter a Páscoa aí, que é de quinta para sexta. Eu estou falando da festa desse ano, para você entender. Exatamente na época de Jesus. Sábado à noite, então, a festa dos pães ázimos acontece no dia 16, seria no sábado, e vai até o sábado da outra semana, 7 dias, e depois a festa das primícias, que eu vou explicar aqui agora o que significa isso, vai até dia 4 de junho, nesse ano, então dá os 50 dias exatos. A festa das primícias, que nós vemos lá no livro de Ruth, quando Ruth está colhendo trigo, ela está justamente na época da colheita, na época da festa das primícias. E Jesus também passou os seus 40 dias aqui na festa das primícias. Quem foi a primeira colheita? Cristo. Cristo é a primeira colheita, Cristo ressuscitou, Cristo é o primeiro que está ressuscitado com o corpo incorruptível com o Pai. Então veja que tudo que está na Bíblia Sagrada é extremamente conectado. E nós também faremos parte dessa colheita. Pega mais um pouco aí, vamos lá, para nós terminarmos. Hoje eu estou dando uma esticada, mas está dentro aí, para eu terminar essa parte aqui. Êxodo capítulo 30, versículos de 22 a 23, faça sobre a festa das primícias. Como eu disse, são 3 festas: a Páscoa, pães ázimos e festa das primícias. Eram 49 dias de colheita. Esses 40 dias de colheita, eles se alegravam, porque veja, tudo na Bíblia Sagrada está baseado nas festas. O povo de Israel dependia muito da agricultura para sobreviver. Hoje, para nós, você vai no supermercado e você compra. Não era assim não, meu filho. Lá o negócio era, você tinha que esperar. Se o Senhor não abençoasse, você passava fome. Então, eles comemoravam isso. Lá então, Êxodo capítulo 30, 22 a 23, vai dizer assim: também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias. Que é a festa das primícias da cega do trigo, ou seja, da colheita do trigo. E a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Então, deixa eu explicar aqui para você entender. Eles saíam então das suas cidades, 3 vezes ao ano eles iam para Jerusalém. Pastor, mas por que eles iriam para Jerusalém? Porque lá tinha um templo, o templo de Salomão. Então, eles só tinha um templo, não é um templo numa cidade, um templo na outra, não. Era o templo de Salomão. Então, eles tinham que levar suas oferendas, eles tinham que levar suas ofertas naquele templo. Então, todo mundo saía e ia para lá. Bom, aqui no Brasil nós vemos pessoas que vão, por exemplo, os católicos vão para Aparecida do Norte, os muçulmanos vão para Meca,
Vai chegar um negócio lotado de gente rodando em cima do mausoléu de Mohammed. Então veja que a importância disso. Então, 50 dias, Jesus morre na Páscoa, passa os 40 dias aqui. Quem vem? Jesus sobe aos céus. Quem vai descer no Pentecostes? No dia do jubileu? O Espírito Santo. Só que você vai saber isso a semana que vem. Depois, quando eu chegar nessa parte, você vai saber por que o Espírito Santo desceu nessa época. O que representa essa descida do Espírito Santo para nós? A importância disso. Bom, veja que nós temos outros textos também falando sobre isso, caminhando aí para o final. Amém? Números 28 e 26 vai dizer assim. Agora eu vou ler rapidinho aqui para poder chegar no final. Números 28 e 26 vai dizer assim: semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, que é o 50º dia, é o dia de Pentecostes, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então o que eles faziam? No dia de Pentecostes, que era o dia da primícia, ali no 50º dia, eles pegavam a melhor colheita que eles fizeram durante as 7 semanas, a melhor colheita, o melhor trigo, o melhor cevada, o melhor grão. Eles levavam isso então para o templo e ali faziam as ofertas de cereais ou de libação ao Senhor. Tudo que era o primeiro, eles ofereciam ao Senhor. Então, veja que interessante isso. Nessa festa, eles ofereciam o que tinham de melhor para o Senhor Deus. Isso até hoje, eles fazem a mesma coisa. Continuando, e eu queria fazer uma analogia aqui para você ver, uma tipologia. Olha que interessante. A festa, então, da Páscoa, representa quem? Vamos falar da Santíssima Trindade, vamos pensar um pouquinho. Quem é o Cordeiro Pascual? Cristo. Páscoa, a festa da Páscoa representa Cristo. A festa do Pentecostes, o Espírito Santo, Shavuot, que é a festa da primícia, a festa do Pentecostes. E a Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, representa o Pai. Isso aqui é uma tipologia, tá, gente? Uma tipologia. Quando você vê na Bíblia Sagrada essas 3 manifestações também nas festas, é muito interessante. Na festa de Pentecostes, então, acontece no meio das festas. Seria a 4ª festa. Nessa festa de Pentecostes vinham pessoas de todas as línguas e povos, mais um sinal que falaremos no capítulo 2. Lembrando que o nascimento da igreja cristã tem suas atividades iniciadas depois do derramamento do poder, virtude do Espírito Santo, que é a promessa do Pai. Então, só depois do 50º dia da descida do Espírito Santo, só depois ali que a igreja, então, ela nasce para o mundo, depois da descida do Espírito Santo. Além da fonte que eu usei aqui, eu quero deixar registrado, porque nas gravações eu tenho feito isso, tudo que eu falei que está na Bíblia Sagrada, você vai ver vários textos que eu passei, mas também um livro que eu usei, que é do Dr. Greg Shannon McMurtry, As Festas Judaicas do Antigo Testamento, publicado pela editora A.D. Santos, páginas 68 e 72. Para encerrar então, eu quero lembrar da parábola do joio e do trigo, que faz menção disso tudo que eu falei. Bom, festa da colheita. O que era a colheita então? Eles colhiam um trigo, que era a última festa. Preste atenção aqui, isso é muito importante agora. Eles tiravam o joio e o trigo. Na parábola do joio e trigo, que está lá em Mateus 13, de 36 a 46, não precisa abrir, agora eu estou acabando, eu estou fazendo a conclusão. Quem é o trigo? A boa semente. Lá vai dizer que são os filhos de Deus que foram perdoados por Cristo por se arrepender. Está no versículo 38. Então, quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, ele não está falando por acaso. Ele está dizendo exatamente aquilo que nós somos no reino dele, que representamos, e como acontecerá. Assim como aconteceu nas festas, acontecerá conosco também. Então veja, quem é o trigo? Somos nós. Quem é o joio? São os filhos do maligno, que se rebelaram contra Cristo e não se arrependeram. Isso também está no versículo 38. Quando será feita a colheita? Lá no versículo 39 diz que a colheita vai ser feita no final do mundo. Quem irá fazer essa colheita? Os anjos do Senhor.
vão separar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lembra da festa das colheitas? Sim ou não? Eu falei várias vezes aqui. É que você grava. Eu posso dizer que nós estamos aí para o final. Temos que acreditar que nós estamos no final dessa colheita. Está chegando essa colheita final, onde os anjos do Senhor vão separar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja, o trigo vai para onde? O trigo vai para o reino de Deus, o Pai, versículo 43. O joio vai para onde? Vai para a fornalha de fogo, versículo 40 a 42. A festa de Pentecostes é a festa da colheita. A festa de Pentecostes, no 50º dia, é a festa da colheita. E aí eu pergunto, qual colheita? A colheita é o trigo. Quem é o trigo? A igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós somos a igreja. Então o Senhor não deixou essas festas por acaso. Ele deixou como Ele vai fazer conosco. Como Ele vai fazer, assim como se faz na festa das primícias, assim como se fez no Pentecostes. E aqui interessante que em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, olha o que está dizendo aqui. Efésios 1, 13 a 14, para fechar. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Presta atenção nisso aqui. Uma das coisas que eles fazem na festa, na colheita, durante as 7 semanas, eles vão fazendo os feixes e chama Homer. Eles amarram os feixes. Eles vão separando isso. Eles vão organizando isso. Entenda que nós que fomos batizados, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que temos o Espírito Santo, nós somos selados para a grande colheita. Vocês estão compreendendo isso? Nós somos selados para a grande colheita. Então, veja, não fica pelo caminho. Caminhe. Se você foi selado com o Espírito Santo, chegará o dia dessa colheita, que o Senhor irá separar o joio do trigo. Portanto, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, no corpo místico de Cristo, no dia da colheita será atado para o reino de Cristo. Vou repetir isso. Portanto, todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, no corpo místico de Cristo, no dia da colheita será atado para o reino de Cristo. E o versículo que eu quero deixar com o final, também a mesma coisa, 2 Coríntios 1, 22, diz assim: o qual também nos selou e deu por garantia o Espírito em nossos corações. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Primeiro, para viver a fé, aqui guardar a nossa fé e fazer as obras. Mas quem tem o Espírito de Deus, agindo, presidindo nele, nós cremos que temos o selo do Espírito Santo para o grande dia da colheita. Porque quando chegar o dia da colheita, os anjos do Senhor vão saber quem está selado ou não pelo Espírito Santo. Quem não tiver o selo do Espírito Santo vai ser lançado no lago de fogo. Amém? Vamos orar e vamos já ficar de pé. Já pode ir preparando, nós vamos tomar a nossa ceia. Não subestime as festas na Bíblia Sagrada. Não acha que o Senhor Deus perfeito fez alguma coisa por acaso. Fez uma coisa assim, não, uma coincidência, de maneira alguma. Foi tudo muito bem planejado. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, porque daqui para frente nós iremos, Senhor, quando chegarmos na festa de Pentecostes, os irmãos já vão saber que é a festa da colheita. E o Senhor, quando enviou o Espírito Santo, selou, batizou, o Senhor fortaleceu, o Senhor cumpriu essa promessa. Nós precisamos do Espírito Santo, mas nós precisamos saber como o Senhor faz as coisas também. Por isso, Pai, coloca dentro do nosso coração essa expectativa para esse dia. Espírito Santo, que está no nosso meio, continue agindo entre nós. Continue falando conosco por meio da palavra do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nos batiza com o Espírito Santo para entender a Tua palavra, para entender esses mistérios do Senhor Deus.
Que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento. Que assim seja. Amém? Glória a Deus.